Êxodo 33. Leia comigo, por favor. Versículo 9. Uma vez dentro, Êxodo 33, 9. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A história de Josué começa então, como a gente leu aqui, no campo de batalha. O povo tinha saído lá do Egito, por intermédio de Moisés, e você vai ver que eles iniciaram aqui a jornada, e nessa jornada era um deserto, como você sabe disso, e logo no começo da jornada aparece ali um exército para atacar o povo de Israel. Então começam a atacar o povo de Israel, e é interessante isso intriga o meu coração muitas vezes, porque Deus poderia ter dado vitória contra aquele exército sem o povo ir pelejar, não é verdade? Deus já tinha feito isso antes. Deus faria isso outras vezes, mas nesse momento aqui, Moisés fala: Josué, escolhe aí os homens e vai para a batalha, eu vou estar lá no cimo do monte, vou estar lá. E o texto diz que eles estavam lá, então, nós aprendemos nesse texto sobre o valor da oração, da intercessão. Enquanto Moisés está lá de mão estendida, o povo está vencendo a batalha, aí a mão dele cansa e abaixa, aí o povo está perdendo a batalha, e o pessoal diz: então o segredo é segurar a mão dele para cima, não é verdade? Então segura aí um de um lado, outro do outro, porque a gente tem que vencer essa batalha. E o texto diz que eles venceram a batalha. Tinha oração no monte e tinha guerreiros lá no campo de batalha. E aqui, irmãos, entra a primeira coisa que eu queria falar com você nessa tarde sobre parceiro de Deus. Porque parceiro de Deus, eles sabem da necessidade do campo de batalha, mas eles sabem da necessidade do campo de batalha, porque eles são pessoas que vivem constantemente na tenda. Pastor Milton, o que você quer dizer com isso? Eu resumiria numa frase, oraria e poderíamos ir embora. O seguinte: quanto mais estamos na presença de Deus, mais nos parecemos com Deus e nos envolvemos com as coisas de Deus. Podia dizer amém e ir embora, não é verdade? Suficiente. Então a tenda, ela precisa ser uma constante na nossa vida, como era na vida de Josué, porque o texto diz que ele não se apartava de lá. Então ele era alguém que ia lá para o campo de batalha, mas era alguém também que continuava lá na tenda. Era alguém que estava ali porque ele sabia que para viver lá no campo de batalha, ele não conseguiria por si próprio, ele precisava da força de Deus, ele precisava da graça de Deus. E é claro, irmãos, hoje, graças a Deus por isso, eu e você não nascemos nos séculos passados, principalmente aqueles, que maculam tanto a honra da igreja lá no século 12, 13, antes e depois, alguma coisa ali, quando aconteceram as cruzadas, lembram disso? A gente aprendeu na escola, quando havia aí literalmente uma força militar da igreja para que pudesse tomar os territórios, enfim, é uma longa história, a aula de história fica para outro dia. Graças a Deus a gente não vive mais aquele contexto. Mas eu e você vivemos num campo para que nós busquemos, ou que a gente vá fazer com que os projetos de Deus aconteçam. E Josué, ele segue lá na tenda, porque eu penso que isso é algo que a gente tem perdido um pouco. Porque às vezes as pessoas pensam que a santidade, ela te deixa perto de Deus, ela te atrai para Deus, ela te convida para Deus. Ela faz de você uma pessoa melhor com Deus. Mas ela não te exclui da sua responsabilidade de fazer algo para Deus. Então eu diria, se pudéssemos pensar, comparar aqui, então a tenda seria a igreja, o culto, o seu momento com Deus. Só que esse momento é 50%, é só um lado da moeda. Tem um outro lado da moeda. E o outro lado da moeda você precisa ir e você precisa servir. Você precisa fazer, porque tem projetos de Deus lá fora que não serão feitos através da minha vida.
Os projetos que Deus tem para você são únicos. Você vai encontrar pessoas que eu nunca vou encontrar na minha vida. E Deus está colocando você na vida dessas pessoas, para que Deus use a sua vida para ministrar a vida daquelas pessoas. E você precisa estar na tenda, porque a tenda é um lugar de transformação. Irmãos, como nós somos ruins, não é verdade? Às vezes eu fico pensando quanta coisa feia que eu fiz na minha vida. Eu falo, gente, como é que eu pude fazer isso? Eu que conheço a Deus, conheço a palavra de Deus, como é que eu pude fazer algo tão feio, me colocar tão longe de Deus? Como é que eu fui pegar esse caminho? Porque é isso, eu sou isso. Eu posso hoje estar aqui muito bem, muito santo, e amanhã cometer o pecado que vocês vão querer me apedrejar, porque eu mereço mesmo, mereceria. Porque por isso que a gente precisa estar na tenda. Porque a tenda é esse lugar que transforma. É a tenda que Deus vai olhar para você e vai dizer, não, eu preciso transformar isso aí na sua vida. Eu preciso tocar nisso aí na sua vida. Porque lá no campo de batalha, o lugar onde você vai estar precisa de gente transformada. Gente santa, tocada por Deus. Porque lá fora você não vai convencer as pessoas. Eu falava isso com os jovens na sexta-feira, já repeti a terceira vez, vou continuar repetindo. O que as pessoas querem ver lá fora não é o quanto a gente sabe do Evangelho. Um conjunto de versículos sobre o Evangelho. O que as pessoas precisam ver lá fora é o poder de Deus na nossa vida. É o quanto Deus transformou a nossa vida. É o quanto Deus quebrou cadeias na nossa vida. É o quanto Deus mudou o meu caráter. É o quanto Deus fez de mim o melhor homem, o melhor pai, o melhor marido, o melhor cidadão. É isso que as pessoas querem ver. E esse é o processo então dos parceiros de Deus. Porque é lá na tenda que essas coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Quando você viver essas coisas, inevitavelmente, você vai sair de lá, como Moisés saía muitas das vezes, resplandecendo a glória de Deus. Pode ser que a sua cara nunca vai brilhar como foi a cara de Moisés. Mas as pessoas vão ver a presença de Deus na sua vida. A pessoa vai ver a presença de Deus nas suas palavras, nas suas atitudes, na maneira de você proceder com elas. Porque foi isso que aconteceu com o discípulo no Novo Testamento, lembra? O pessoal falou, gente, essa turma só pode ter estado com Jesus, porque olha como é que eles são. Os parceiros de Deus, então, eles sabem do que Deus quer fazer, porque eles estavam na tenda. Porque na tenda, Deus vai compartilhar com você o que está no coração dele para você fazer. Na tenda, então, é esse lugar em que Deus vai falar com você, vai te orientar, vai te encorajar, vai te fortalecer, vai te dar graça, vai te renovar, vai fazer aquilo que você não consegue por suas próprias forças. E qual é o problema às vezes, né? A gente que caminha na igreja há muito tempo, irmãos, nós precisamos estar na tenda, porque é na tenda que a gente não apenas é transformado, mas é na tenda que a gente recebe aquilo que a gente pode dar para o outro. A gente só vai dar para as pessoas aquilo que a gente recebe de Deus. Você não pode ser um ativista, você não pode simplesmente abraçar as necessidades e tentar suprir todas as necessidades, porque tem necessidades a serem satisfeitas, a serem cumpridas, não. Você precisa estar lá satisfazendo essas necessidades, vivendo essas necessidades, porque você se abasteceu lá na tenda. Nós estamos falando no culto missionário, na verdade. Essas informações que eu vou dar para você agora, fala das necessidades de obreiros, de missionários no campo missionário hoje no mundo. Para onde o pastor vai com Fabiano e Suzane, nós precisaríamos hoje lá 4.100 missionários. 4.100 missionários. E toda vez que você pensar em um desses missionários, eles têm esse número pensando ou contando que um desse obreiro vai alcançar 50.000 pessoas. Mas na Índia, é 30.000 obreiros que eles precisam na Índia. Só na Índia. 30.000 pessoas. Pastor Milton, graças a Deus, Deus não quer que eu vá para a Índia. Amém, eu digo amém para isso. Eu não tenho problema em dizer amém que você não vá para a Índia. Não tenho problema com isso. Mas eu devolvo o problema para você e digo, o que você está fazendo para que Deus mande outras pessoas para lá? Porque eu falei isso no ano passado, lembra? A missão é feita aqui, onde eu estou, aqui eu faço, e lá eu possibilito que a missão aconteça. Então, não é só simplesmente você falar, opa, vou para casa hoje feliz da vida e não estou nem aí com a Índia. Não, não é assim que a banda toca, não. Banda toca diferente.
A banda toca como é que eu vou sair daqui hoje para que esses 30 mil obreiros cheguem na Índia? O que o Senhor, 2026, dia 29 de março, hoje está me dizendo para que eu faça, para que esses números, para que essa necessidade de Deus, para que esse projeto de Deus venha a acontecer? Tem muitos projetos seus que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas eu tenho certeza absoluta que Deus quer que você faça parte de missões. Ponto final. Isso não tem discussão. Como é que você pode dizer isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que fazer discípulo de todas as nações. Então, quando a gente fala às vezes, Jesus está voltando, é verdade, tomara que volte mesmo, que da noite para o dia a gente parta dessa. Mas se você olhar pelos números, tem muito trabalho para ser feito e Jesus não vai voltar agora, considerando essa perspectiva, ok? 2 Coríntios 8, de 1 a 5, o texto fala sobre a oferta das igrejas para os pobres da Judéia, a fome que estava passando lá. 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que esses crentes insistiram com ele para ofertar. Olha só que coisa interessante, né? Tipo assim, a gente já tem oferta suficiente. O pessoal falou, não, Paulo, por favor, pelo amor de Deus, eu quero participar disso. Pega a minha oferta, leva a minha oferta. Parceiros de Deus, então, eles sabem da necessidade, eles sabem dos projetos de Deus, porque eles estão na tenda. Eu quero pular desse ponto para o segundo e dizer que a recíproca é verdadeira. Se você não está envolvido com Deus, com os projetos de Deus, analisa a sua chegada na tenda, porque parece que você não está chegando lá na tenda. Porque se você chegar lá, Deus vai falar essas coisas para você. Deus vai cobrar isso de você. Sabe por que Deus vai cobrar? Porque custou o sangue do filho dele. Não foi coisa baratinha, não. Foi o sangue do filho dele. Então, se a gente não está envolvido com o projeto de Deus, se você vem ao culto, eu não sei nem qual é o meu dom, qual é o ministério e tal, volta para casa. Filho, filha, vai para a tenda está lá te esperando. Eu quero ler alguns textos agora, que aqui entra um momento interessante, porque Josué aparece então aqui nesse primeiro momento, como esse moço que está lá na batalha, esse moço que está lá na tenda, e como você sabe, o tempo vai passando. E como você sabe também, Deus tinha dito para Moisés que ele não entraria em Canaã. Lembra disso? Uau! Se Deus não entraria, o que ia ter que acontecer? Alguém ia ter que liderar o povo. E quem era essa pessoa? Josué. A segunda coisa sobre o parceiro de Deus é que os parceiros de Deus, eles se submetem ao que Deus tem para eles fazerem, apesar da grandeza do que Deus está mandando que eles façam. Leia comigo, por favor, Deuteronômio 34, de 10 até 12, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais, e no tocante às obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Uau! Esse texto aqui escrito nem tinha começado a época dos profetas ainda, hein? Interessante isso, parou para pensar? Então, assim, Elias passa de longe aqui, os demais. O que o escritor está dizendo aqui? Que Moisés era o cara. Moisés era alguém que vivia com Deus, alguém que foi usado por Deus por todos aqueles sinais lá no Egito. Moisés era historiador. Moisés era legislador. E era crente ainda, hein? Porque o cara via Deus face a face. É claro, não vou entrar aqui na história do face a face, vocês têm que vir na aula de teologia do pastor João. Mas era alguém que tinha essa intimidade com Deus. E Josué, assim, tudo bem, está ali na tenda e tal, não sei o quê.
E a pergunta que a gente faz é assim, como é que eu vou suceder esse cara? A história piora um pouquinho mais para Josué. Leia comigo agora, por favor, capítulo 32 de Deuteronômio, 16 a 18. Olha que tristeza. Deuteronômio 32, 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Se esquecessem da rocha que te gerou. Venha comigo, por favor, para o 31, desculpa. 31, 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto para que seja devorado. E tantos males e angústias alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram esses males por não estar o nosso Deus no meio de nós? 18. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito. Vou pular para o 27 e 29. 27 e 29. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Versículo 29. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado, então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras de vossas mãos. O que eu estou querendo mostrar aqui para os irmãos? Que se por um lado, para Josué, era difícil ocupar a posição de Moisés, pelo currículo que Moisés tinha, por outro lado, Deus está dando uma tarefa e um povo de milhares de pessoas, que Deus está dizendo: esse pessoal todo vai me abandonar. Então você vai liderar esse povo aí, o exército, você vai com eles para a batalha. Quando eles chegarem lá na terra, eles vão me deixar. Então eu já estou dizendo isso para você. É como se Deus falasse o seguinte: olha, eu tenho um projeto para ser feito, mas você, em outras palavras, está sozinho, ok? Mas tem uma terceira coisa. Leia comigo, por favor, Números 13. Números 13, quero ler lá a partir do versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Você entende que às vezes ser parceiro de Deus é difícil, porque o próprio Deus, ele diz que a tarefa para você fazer vai ser difícil. A tarefa que Deus tem para a gente fazer é tarefa grande, não é tarefa pequena. Só que quando Josué ouve todas essas coisas, irmãos, aqui que está o ponto central. Ele poderia ter: ó Deus, grande Deus, é verdade, eu tenho estado lá na tenda, tenho aprendido do Senhor muito bem, mas olha, não tem como. Como é que eu vou suceder Moisés? O Senhor está dizendo para mim que eu vou estar lá sozinho, porque todas as pessoas que supostamente iriam lutar comigo, iam batalhar comigo, vão deixar o Senhor, vão te abandonar. Senhor, e tu sabes que essa terra não é uma terra qualquer, é uma terra de gigantes, os gigantes estão lá, as cidades são fortes, é uma terra que devora os seus habitantes. Irmão, Josué não fez isso, porque os parceiros de Deus, quando ouvem essas coisas de Deus, eu penso que Josué naquela hora ali, ele lembrou também, tipo assim: olha, mas eu lembro que também nós atravessamos o mar a pé seco, porque o Senhor estava lá. Eu lembro também, quando o exército de Faraó vinha atrás da gente, para pegar a gente antes do mar, estava chegando perto da gente, mas o Senhor colocou um anjo ali, entre eles e nós. Então, os parceiros de Deus, eles não vão olhar para essa dificuldade. Os parceiros de Deus, eles não vão olhar eles não vão fazer uma lista do que os impediria de fazer o que Deus quer. Os parceiros de Deus vão fazer uma lista daquilo que vai possibilitar que eles façam o que Deus quer. E foi isso que Josué fez, irmãos.
Josué poderia ter falado, não, pai, muito obrigado. Mas ele foi e fez. E hoje, talvez aí, tem uma possibilidade do êxodo ter ocorrido 1500 antes de Cristo. Então nós estamos falando de 3500 anos depois. A história desse moço está contada aqui para mim e para você. Para dizer que quando a gente quer ser parceiro de Deus, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Se nós queremos ser parceiro de Deus. Se você quer ser esse parceiro de Deus, e eu quero viver para ver as coisas acontecendo. Porque não é o seu currículo que vai ajudar você. Não, não é. Não, não é. Não é as coisas que você pode fazer. Não, não é. Não é. Não é as pessoas que talvez você esteja contando. Não, não é. Porque gente é igual tudo quanto é lugar. Então, às vezes, as pessoas prometem e não fazem. Dizem que vão e não vão. Não, não serão as pessoas. Mas também não se amedronte com o desafio que tem. Porque Deus já está mostrando para Josué, tempo após tempo, de quando a mão dele age, as coisas acontecem. Capítulo 3 de Josué. Os parceiros de Deus, eles estão na tenda, sabem da necessidade. Os parceiros de Deus abraçam os projetos de Deus. Só que os parceiros de Deus, esse é o terceiro ponto e último, eles sabem obedecer a Deus vai levá-los ao Jordão. Aí quando você olha para aquele rio, o que você pensa? Estou fora, não é verdade? Tudo bem, legal e tal. Então, assim, tem um caminho mais curto, né? Não dá para fazer alguma coisa. Só que o que Deus já tinha dito para eles no capítulo 3 de Josué? Que Deus ia abrir aquele negócio para eles passarem. Por que eu estou dizendo que os parceiros de Deus precisam saber disso? Porque o fato de Deus estar agindo até agora, o fato de Deus ter ungido a você, o fato de Deus ter te preparado, o fato de Deus ter compartilhado o coração dele para dar uma tarefa para você fazer, não quer dizer que essa tarefa vai ser fácil. O fato de Deus ter pegado esse projeto e ter dado para você fazer, seja ele dentro e com certeza fora, como eu já disse que fora você precisa estar envolvido com a obra missionária, isso não quer dizer que as coisas serão fáceis. Então, a primeira tarefa, porque agora Josué ele assume a liderança. Agora Moisés vai para o monte, morre, e agora Josué assume a liderança do povo. Uau! Tipo assim, chegou a hora da verdade. Chegou a hora das coisas acontecerem. No capítulo 3, por favor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo, preste atenção nisso, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual devíeis ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Qual é a orientação aqui para os parceiros de Deus? A orientação é que Deus dá a dica. Deus diz assim, olha, não se preocupe. O ponto é, quando os sacerdotes se prepararem, vocês vão olhar lá, vocês vão olhar a arca, a referência de vocês vai ser a arca. Ou seja, não perca os olhos da arca. E é curioso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês lembram que no mês passado, quando eu falei de Samuel, o que aconteceu com a arca? Lembram? Eles pegam a arca e levam lá para o campo de batalha. Lembra lá o que aconteceu? A arca foi roubada. Porque Deus já não estava mais lá. Mas aqui Deus está. Então, qual era o ponto aqui? É não perder a vista de onde Deus está indo. Deus manda você para a direita, vai para a direita. Deus manda você para a esquerda, vai para a esquerda. Deus manda você parar, você para. Deus manda você correr, você corre. Não perca os olhos da arca. Porque Deus vai te dizer como viabilizar os projetos dele. Deus vai dizer como você colocar em prática aquilo que ele está revelando para você na tenda.
Deus sabe que são coisas que você não sabe fazer. Deus sabe que são situações talvez impossíveis aos seus olhos, mas Deus tem um método e Ele dá esse método. Eu vou à frente de vocês. Quando a arca chegar lá, quando o pessoal colocar o pé, essa água vai parar e vocês vão atravessar. Amados irmãos, Deus nunca vai mandar a gente fazer coisa que a gente não pode. Isso seria contra a essência do próprio Deus. O problema é que nós, às vezes, nós perdemos a arca de vista. Aí quando a gente perde a arca de vista, nós agimos pela nossa força, nós agimos pela nossa vontade, nós agimos por aquilo que a gente acha que deve ser feito, e a arca já foi embora e a gente se perdeu. Aí o que acontece? As coisas não acontecem, ficam difíceis, fica impossível, a gente se queixa para Deus, mas talvez se a gente parar e voltar na tenda, Deus vai dizer, você perdeu a arca de vista. A arca estava te dando a trilha, a arca estava te dando as dicas, estava te dando espaços que você deveria. Estava dando espaços e estava dando não só o espaço, mas estava dando também a velocidade do espaço. Porque você lembra quando, aqui nessa época, quando a nuvem parava lá sobre a tenda da revelação e quando a nuvem levantava eles tinham que ir embora, lembra disso? Às vezes a nuvem ficava por um tempinho, por um tempão e tal. Você imagina você naquele deserto, aquela coisa toda, aí a nuvem parou e você abaixa acampamento, morre acampamento, aí você está de olho assim na nuvem, né? Em cima da tenda. Aí você acaba de montar a sua tenda, seu barraco, aí a nuvem levanta e vai embora. Você, oh meu Deus. Mas o que Deus quer que a gente faça, irmãos? É olhar para a tenda. É não perder a vista da tenda, porque a tenda vai dizer para você a trilha que você precisa seguir. E quando a gente segue a tenda, as coisas vão dar certo. As coisas vão acontecer, não tem erro. Porque eu e você não passamos por essa terra, mas Deus já passou. Eu e você não sabemos o caminho, eu e você não temos ideia do que vai acontecer, mas Deus já sabe. O texto continua, por favor, pula comigo para o versículo 7. Versículo 7, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levem a arca, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará de diante de vós cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigaseus, amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer, versículo 13, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O que eu aprendo aqui? Que a gente precisa colocar o pé na água. O que isso significa dizer? Que eu preciso começar a agir. Se Deus colocou esse projeto, é isso que eu preciso fazer, eu preciso começar a dar os passos. Mesmo que talvez eu não veja a água parando de uma vez por todas, mas se eu coloco, porque se eu coloco o pé, Deus para a água. Se eu não coloco, Deus não para. Porque Ele só para se você coloca o pé. Você está entendendo? Eu coloco o pé, a água para, vem descendo um pouco, mas cedo ou tarde o caminho vai estar aberto para eu trilhar. Mas se eu não coloco o pé, se eu olho para aquele rio todo, fico com medo daquela fundura, aquela água toda descendo, assustando e varrendo tudo aquilo dali. Enquanto eu não puser o pé, as coisas não vão acontecer. Deus não abre porta porque a gente não quer entrar. Porque a promessa é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A promessa não é a igreja ficar esperando, a promessa é a igreja ir e fazer alguma coisa. E quando a igreja vai, as portas do inferno não prevalecem. Quando a gente se coloca o pé, a palavra de Deus é fiel e Ele tem um compromisso com o que Ele disse. Ele não vai fazer por causa de você ou por causa de mim, Ele vai fazer porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle, com aquilo que Ele falou. E o que Ele disse é o seguinte, avança porque as coisas vão acontecer. Então os parceiros de Deus, eles sabem que o Jordão está aí. Mas o Jordão não é para te parar. O Jordão é para te preparar. O Jordão vai te preparar
Porque depois Josué vai viver ainda muitas coisas. Muitas coisas. 1 Samuel 2, 8. Está falando sobre o Senhor. E diz assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Irmãos, olho no olho aqui, já estou encerrando. Josué era um escravo anônimo no Egito. Josué era um escravo anônimo no Egito. Ninguém sabia nada de Josué. E aquele homem ocupa esse lugar de honra. Não por causa dele, mas porque ele quis ser o que Deus tinha para que ele fosse. Irmãos, Deus quer que a gente faça muita coisa, seja muita coisa. Mas isso é uma escolha sua. Essa não é uma escolha de Deus, porque a escolha de Deus já está feita. A escolha de Deus é essa. A escolha de Deus é que a gente seja esses parceiros notáveis. Você imagina daqui a pouco seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos falando a respeito de você? Meu pai, meu avô, a minha avó foi e fez. Olha, a situação era complicada, mas eles obedeceram, porque tinha uma palavra de Deus a respeito deles e eles não temeram. Uau! E é isso que Deus tem para mim e para você hoje. Quer que a gente abrace como parceiro de Deus esses projetos. E a gente tem que começar tudo lá na tenda, porque a tenda vai te jogar lá para a necessidade. Porque você vai ter a natureza de Deus para compartilhar onde você estiver. Você vai ser tentado, talvez como Josué, não querer esse projeto de Deus, porque é difícil, é complicado, a tarefa é imensa. Talvez ninguém vai querer te ajudar, ninguém vai comprar o peixe com você. Mas Deus estava ali. Essa história não é a história de Josué, essa é a história de Deus. De Deus e Josué. Poderia ser um outro nome, mas o nome que entrou aqui foi de Josué, porque ele viveu esse momento e ele quis ser esse parceiro de Deus.